Tabacaria, Fernando Pessoa. Não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubesse quem é, o que saberiam? Dás para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr a umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada do nada. Hoje estou vencido, como se soubesse a verdade. Hoje estou lúcido, como se estivesse para morrer. E não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando esta casa e este lado da rua a fileira de carruagem de um comboio e uma partida apitada de dentro da minha cabeça. E uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Hoje estou perplexo com quem pensou e achou e esqueceu. Hoje estou dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e a sensação de tudo que é sonho, como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci pela janela das traseiras da casa, fui até o campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores. E quando havia gente era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira em que hei de pensar. Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou. Ser o que penso, mas penso tanta coisa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Gênio neste momento. 100.000 cérebros se concebem em sonhos gênios como eu. E a história não marcará, quem sabe, nenhum. Nem haverá senão o estrume de tantas conquistas futuras. Não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas. Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Em tantas mansardas e não mansardas do mundo, não estão nesta hora gênios para si mesmo sonhando? Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas, nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis, nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais do que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidade do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredos que nenhum Kant escreveu, mas sou e talvez serei sempre o da mansarda, ainda que não more nela. Sempre serei o que não nasceu para isso. Sempre serei só o que tinha qualidades. Sempre serei o que esperou para que lhe abrisse a porta ao pé de uma parede sem porta e cantou a cantiga do infinito numa capoeira. E ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não, nem nada. Derrame a natureza sobre a cabeça ardente, o seu sol, a sua chava, e o vento que me acha o cabelo, e o resto que venha se vier, ou tiver que vir, ou não venha. Escravos cardíacos das estrelas, conquistamos todo mundo antes de nos levantar da cama. Mas acordamos a ele e ele é opaco. Levantamos-nos e ele é alheio. Saímos de casa e ele é a terra inteira, mas o sistema solar e a Via Láctea é indefinido. Come chocolate, pequena, come chocolate. Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates.
Olha que as religiões todas não ensinam mais do que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes, mas eu penso, e ao tirar o papel de prata que é de folha de estanho, deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida. Mas ao menos fica a amargura do que nunca serei. A caligrafia rápida destes versos, pórticos partidos para o impossível, mas ao menos consagro a mim mesmo em desprezo sem lágrimas. Nobre ao menos no gesto largo com que atiro a roupa suja que sou e rolo para o discurso das coisas e fico em casa sem camisa. Tu que consolas que não existes e por isso consolas, oh deusa grega, concebida como estátua que fosse viva, ou patrícia romana impossivelmente nobre, nefasta, ou princesa de trovadores gentilíssima e colorida, ou marquesa do século XVIII decotada e longínqua, ou cocote, célebre do tempo dos nossos pais, ou não sei o que moderno, não concebo bem o que. Tudo isso, seja que for, que seja, se pode inspirar, que inspire, meu coração é um balde despejado. Como os que invocam o espírito, invoco a mim mesmo e não encontro nada. Chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os entes vivos vestidos que se cruzam, vejo os cães que também existem. E tudo isso me pesa como uma condenação ao degredo. E tudo isto é estrangeiro, como tudo. Vivi, estudei, amei, até criei. Olho a cada um dos andrajos e as chagas e a mentira e penso, talvez nunca vivesse, nem estudasse, nem amasse, nem crescesse. Talvez tenha existido apenas como lagarto a quem corta um rabo e que o rabo paraguendo o lagarto remexidamente fez de mim o que não soube. E o que não podia fazer de mim não fiz. O dominó que vestia era errado. Conheceram-me logo para quem não era e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando atirei e me vi no espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado, dei fora a máscara e dormi no vestiário, como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. Eu vou escrever esta história para provar que sou sublime. Essência musical dos meus versos inúteis, quem me dera encontrar-me como uma coisa que eu fizesse e não ficasse sempre defronte da tabacaria de defronte, calçando aos pés a consciência de estar existindo, como um tapete em que um bêbado tropeça, ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada. Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olhou com desconforto da cabeça mal voltada e com desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá e eu morrerei. Ele deixará a tabuleta, eu deixarei os versos. A certa altura morrerá a tabuleta também, os versos também. Depois de certa altura morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá também um planeta gigante em tudo o que sucedeu. E em outros satélites de outro sistema solar, qualquer coisa como gente continuará fazendo como versos e vivendo por baixo de coisas. Sempre uma coisa defronte da outra, sempre uma coisa tão inútil como a outra, sempre um impossível tão estúpido como o real, sempre um mistério do fundo tão certo como o sono de um mistério da superfície, sempre isto, sempre outra coisa, ou nenhuma outra coisa, ou nem outra. Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco, e a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Se me ergo enérgico, convencido, humano, e vou tensionar escrever estes versos em que digo ao contrário. Acendo o cigarro,
ao pensar em escrevê-los e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria e gozo no momento sensitivo e competente. A libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Depois deito-me para trás da cadeira e continuo fumando enquanto o destino me conceder. Continuarei fumando. E se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isso, levanto-me da cadeira, vou à janela. O homem saiu da tabacaria, metendo o troco na algibeira das calças. Conheço. É o Esteves, sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me adeus e gritei-lhe: adeus, ó Esteves! E o universo reconstruiu-se sem ideal nem esperança. E o dono da tabacaria sorriu. Que lindo! Eu amo Fernando Pessoa.